Olá, pessoal! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu vou dar para vocês 5 dicas de livros para vocês começarem a ler clássicos sem muito sofrimento. Vem comigo! Bom, para começar, a gente não pode apavorar. Toda vez que a gente fala de clássico, a gente lembra daquelas leituras terríveis que a gente teve que fazer no ensino médio para fazer vestibular ou coisa assim, tá? Se você já passou dessa fase, com certeza você não tentou reler alguns livros que você foi obrigado a ler naquela época. Bom, não vamos entrar em traumas, tá? Mas algumas pessoas ficam traumatizadas com livros clássicos. Por isso, eu quero trazer para vocês aqui 5 sugestões de livros que, para mim, tá, pessoal, foram tranquilos de ler. São livros mais curtinhos, com uma leitura mais ágil, que vai fazer com que você comece a assimilar alguns pontos de livros clássicos sem ser tão dolorido assim. São livros aí que você não pode perder a leitura, porque são considerados aí masters da literatura. Tem até livro nacional no meio. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um clichêzão. Sim, por que clichêzão? Justamente porque é um livro fácil de ler, que é o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro foi publicado no Reino Unido no ano de 1945, nos 100 melhores livros de língua inglesa já publicados, ou seja, tem uma baita responsa aqui nesse livro, né? E qual que é o enredo desse livro, né? Um porco chamado Major, sentindo que estava chegando aí nas suas últimas, que seria a vez dele de ser sacrificado, juntou todos os animais dessa fazenda aqui e deu a ideia para eles de como tudo seria se eles fossem não mais governados pelos homens, mas sim pelos próprios animais. Ensinou para esses animais, então, uma canção de liberdade que se chamava Bichos da Inglaterra, que vai contar aí a filosofia do animalismo, que na realidade é um comunismo disfarçado, tá? Nessa canção, ele falava aí sobre a igualdade dos animais e sobre os tempos prósperos que viriam agora que eles eram governados por si mesmos. Infelizmente, esse porco, o Major aí, faleceu uns 3 dias depois dessa reunião, e quem tomou a frente aí dessa nova mudança foram os porcos Bola de Neve e Napoleão. Pelos nomes aí você já deve desconfiar, né? E toda noite, então, esses porcos, junto com alguns animais, se reuniam clandestinamente, montando aí essa revolução que os animais tanto esperavam. Então, eles estavam ali tentando, bolando vários planos, até que um dia o dono da fazenda se descuidou aí da alimentação de todos os animais, eles acabaram passando fome, e isso foi a gota d'água para eles darem início, então, a essa tão sonhada revolução. Então, sobre o comando aí desses porcos, que se achavam mais inteligentes que todos os outros, os animais se juntaram, expulsaram os humanos dessa fazenda e criaram ali, então, uma nova forma de sociedade. O mais legal é que essa nova sociedade possuía 7 mandamentos. Vou ler para vocês aqui, ó. Número 1, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Número 2, qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais. Esses eram os 7 mandamentos dessa nova, desse novo local, dessa nova forma de vida que eles estavam criando ali para eles. Até que as coisas vão melhorando, a sociedade dos animais vai evoluindo e os porcos começam a fugir algumas regras principais. Começam a negociar com humanos, até que eles começam a alterar os mandamentos aí para satisfazer a necessidade deles. E é aí então que todo o sistema que eles criaram começa a ruir, tá? Tem uma frase aqui no final do livro: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. E a frase final desse livro, eu não vou ler para vocês, que é spoiler. Cara, é a melhor... Assim, é um trechinho assim que é o final do livro. É o melhor final de livro que eu já li de todos os tempos. Sério, eu super recomendo esse livro para você começar aí no mundo dos clássicos, porque a leitura é fácil e é super interessante. E por incrível que pareça, um livro escrito tanto tempo atrás é super aplicável nos dias de hoje, né? Chega uma hora aí que não se dá mais para separar os porcos de homens e os homens de porcos, né? Vamos ver. Leia esse livro, super recomendo. E se você já leu, deixa aqui embaixo se você também acha que esse é um livro fácil para quem quer começar no mundo dos clássicos.
O segundo livro que eu vou indicar pra vocês tá entre aqui os meus favoritíssimos da vida, uma das minhas autoras favoritas da vida, e foi o primeiro clássico que eu li depois de velho, tá? Porque eu li os clássicos ali da faculdade, do vestibular, parei de ler na minha época da faculdade, e quando terminei a faculdade voltei a ler, tá? Quando eu voltei a ler, esse foi o primeiro livro clássico que eu peguei, é um livro da Jane Austen, tá nessa coletânea aqui, esse livro é uma maravilha, uma coisa linda, olha isso aqui. E eu tô falando do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É uma leitura simples, uma leitura fácil, de um livro publicado pela primeira vez em 1813. Este é um clássico mesmo. Esse livro, então, vai contar a história da família Bennet. A história vai se passar ali na zona rural da Inglaterra, no século XIX. E Elizabeth Bennet, a segunda filha dessas 5 filhas que o casal tiveram, né, tá sofrendo uma pressão aí para poder se casar, já que sua irmã mais velha já se casou e a mais nova está querendo casar, e na ordem natural daquela época, né, ela teria que se casar antes da irmã. Porém, a Elizabeth Bennet é uma garota muito à frente do seu tempo, né? Além de bonita, óbvio que todo livro de século XIX as mulheres são belas, né? Ela é orgulhosa, inteligente, ela é reativa, né? Ela não aceita as coisas passarem despercebidos, né? Ela é muito independente e ela não vai casar com qualquer um só pra agradar pai, mãe e irmã mais nova, né? Resumindo, a Lizzie não aceita as convenções sociais do tempo que ela vive. Sua mãe, então, dá ela como caso perdido, que ela vai ficar para tia, vai ficar solteirona, porque nenhum homem vai querer uma mulher tão pra frente como a Lizzie. O fato é que a preocupação realmente existe, né? E como a família Bennet não possuía nenhum herdeiro homem, a mãe tinha muita preocupação, porque quando o pai Bennet, né, falecesse, ela ficaria com uma mão na frente e outra atrás, a Lizzie, porque toda a estrutura, tudo que eles tinham, passariam ali pro homem mais próximo da família, que herdaria tudo, e as meninas ficariam sem nada, né? Então eles tinham muita preocupação com o futuro da Lizzie. Até que chega aí na cidade 2 rapazes novos, entre eles o Mr. Darcy, né? E a mãe da Lizzie acha ali, fica na expectativa que algo aconteça. Só que entre a Lizzie e o Mr. Darcy, o que acontece é uma antipatia imediata. E a gente vai ter, então, uma história de enemies to lovers, né? De inimigos para amigos, no século XIX, escrito por uma autora do século XIX, um super clássico da literatura inglesa, né? Mas um clássico da literatura mundial, com uma leitura fácil, gostosa, apesar, né, de vocês terem que entender que a Jane Austen era uma mulher do século XIX, né? Então a forma de escrita dela é muito descritiva, os eventos são muito descritos. Não é uma leitura difícil, mas não acontece tantas coisas no livro, né? Vale a pena ler, vale a pena ler. Orgulho e Preconceito é um super clássico e é fácil de ler, não tem palavras difíceis, nada que dificulte a sua leitura, então vale a pena você tentar. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês não precisa ir nem de muitas firulas, nem de muitas explicações, né? Porque eu leio esse livro praticamente todos os anos, né? Não é um livro, é um conto, mas ele se vende sozinho, que é um conto de Natal do Charles Dickens. Esse livro, então, foi publicado originalmente em 1843, e aqui a gente vai acompanhar a história do Sr. Scrooge. Com certeza você já viu o filme Um Conto de Natal, porque até o Pato Donald, né? Aliás, o tio Patinhas já fez aqui o papel do Scrooge. Scrooge, então, é um homem extremamente rabugento, é um homem de negócios que mora em Londres e se liga apenas em dinheiro. Ele não tem amigos, ele não é próximo da família dele, ele não quer ninguém perto dele, porque a vida dele gira em torno do dinheiro, dos negócios, e nada vale a pena, só dinheiro e negócios. Na realidade, o Scrooge é um homem horrível, né? Ele não tem nenhum pingo de sentimento, de boas ações, de nada, né? Até que o sócio dele morre, e qual que é o sentimento que ele tem? Nenhum, porque o sócio dele é igual a ele, né? E ele acaba tendo que tocar o negócio sozinho. E na véspera da noite de Natal, o sobrinho dele aparece lá, mais uma vez, para tentar chamar o Scrooge para passar o Natal com eles. E o Scrooge debocha, ri, fala que não vai passar o Natal com eles, prefere ficar sozinho, né? Porque ele só tem interesse no dinheiro dele, porque ele acha que todo mundo pensa no dinheiro dele, como se ele fosse assim, nada, e todas as pessoas querem sei lá, não sei nem explicar, tá? O fato é que nessa noite, então, o Scrooge é visitado pelos fantasmas dos natais passados. Com certeza, se você tá ouvindo isso, você já lembrou de algum desenho que você viu sobre esse assunto, tá?
E aí o Scrooge então vai viajar no tempo, vendo alguns natais passados, vendo tudo que ele passou e o que ele fez na vida. Inclusive, ele também vai ver o Natal futuro, né? Tem o fantasma do Natal futuro. E isso vai fazer com que ele repense a vida dele. E será que o Scrooge vai mudar aí de atitude? Cara, assim, esse é realmente a melhor época para ler esse livro, Um Conto de Natal. Guarda ele para ler em dezembro. É um livro super curtinho. Essa edição aqui, ó, são pouquíssimas frases no meio, tá vendo? Não se liguem nisso, não. E muito desenho, muita figura, tá? Então, é um livro super curtinho e ótimo para você adentrar no mundo dos clássicos e principalmente no mundo do Charles Dickens. Leia tudo dele. Cara, esse homem é sinistro. Eu li o livro Tempos Difíceis, se vocês quiserem, vai atrás da resenha, eu vou tentar deixar aqui no card. Eu amo tudo que esse homem escreve, mas eu comecei por Um Conto de Natal para começar de leve, né, sem me assustar tanto. O quarto livro que eu vou indicar para vocês lerem é o livro Anne de Green Gables. Sim, esse livro já é um clássico da literatura, apesar de ter virado aí série da Netflix há pouco tempo atrás. Ele foi publicado pela primeira vez em 1908 e vai contar a história de dois irmãos, que é a Marília e o Matthew Cutberry. Não sei falar o nome, mas eu entendo assim, tá? Que são um casal de irmãos que estão muito cansados de viverem trabalhando na roça sozinho e pensam em adotar alguém para poder herdar a fazenda quando eles não estiverem mais ali e também para poder ajudar eles na lida com tudo, né? Porque tá muito pesado e muito cansativo. Então a ideia deles é adotar um menino para poder eles criarem, darem uma boa condição de vida, para poder dar tudo que eles têm e também para ajudar eles aí na lida da fazenda, né? Só que teve alguma falha de comunicação aí. E no dia que o Matthew vai buscar essa criança lá na estação de trem, ele encontra uma menininha, a Anne, né? Só que a Anne não é uma menininha normal, né? A Anne é uma menininha extraordinária, super curiosa, com um coração gigantesco e que já sofreu muito por ter passado por vários lares de adoção e sempre terem devolvido ela. Inclusive, em um dos lares, ela era usada como babá, como escrava. A mulher adotou ela justamente para poder ela cuidar dos filhos mais novos. E na hora que ela não tinha mais serventia, devolveu ela para adoção. Então, assim, ela já sofreu demais e ela precisa de muito carinho. Então, ela vai chegar nessa família aí, causando uma revolução. A Marília quer que o Matthew devolva ela, porque eles não precisam de uma menina e uma menina adotada, principalmente ruiva. É sinal de que não é uma coisa boa. Mas ela encanta primeiro o Matthew, que decide que vai ficar com ela. E eles então começam a criar uma vida juntos, tá? Isso aqui é uma série de livros, são vários livros. Eu tenho aqui na minha coleção os 4 primeiros, tá? Mas são muitos e muitos livros. E eu recomendo. Esse aqui eu já li, tem bastante tempo, tem até várias marcaçõezinhas aqui. E é uma história, assim, delicinha, sério. Nem parece um clássico da literatura, parece um livro contemporâneo. Fica aí a indicação e vale a pena a leitura. Ah, e essas edições aqui da Martin Claret estão lindas demais, tá? Tem fitinha e tudo mais, tá muito bonito. E para encerrar esse vídeo de indicações, eu vou falar para vocês a minha leitura atual. Sim, leitura atual. Eu estou lendo, não terminei e já vou indicar para vocês, porque eu tinha trauma com esse livro por causa do meu ensino médio. E hoje, agora, eu fui ler e eu vi que as coisas não são assim. Tá sendo uma leitura super fácil, super divertida e que eu recomendo muito pra vocês, que é o livro Dom Casmurro. Eu tô aqui com o primeiro volume no meu box da Nova Fronteira de todos os romances de Machado de Assis. O Dom Casmurro tá aqui no finalzinho, tá vendo? São pouquinhas páginas. E aqui a gente vai conhecer esse clássico da literatura brasileira, que vai contar a história de Bentinho, um rapaz aí que a mãe prometeu que ele seria padre, viraria padre, né, iria pro seminário, mas que na realidade se apaixona pela vizinha Capitu, com aquela descrição famosíssima na literatura, né, que com olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Então, assim, é um livro que vai contar uma história de amor e também uma história de ciúmes, né? Porque quando o Bentinho vai ao seminário, ele conhece um amigo, esse amigo começa a frequentar a casa dele, e quando ele e Capitu têm um filho, ele não sabe se o filho é dele ou se é do amigo. E fica aquela enquete, né, que todo mundo deixa aí nas redes. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Pode ser que eu tenha dado um pouco de spoiler? Pode, mas não tem como não dar spoiler desse livro, é um clássico mesmo. Todo mundo fala da possibilidade de Capitu ter traído ou não ter traído o Bentinho, o que deixa então o Machado de Assis
com um toque ainda mais soberbo, né? Porque ele traz pra gente um romance cheio de pistas e de investigações, narrado aí pelo próprio Bentinho, que, por ser narrador, nos conta a história apenas do seu ponto de vista. E no fim das contas, anos e anos e anos já passaram, Machado de Guaxaci já morreu há séculos e a gente não sabe se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Eu estou lendo agora novamente, junto com o Clube de Autores Leitores. Se você não sabe do que eu tô falando, o link tá aqui embaixo, tá? E a gente tá comentando porque não tem como saber. Traiu, não traiu? Como é que a coisa anda, tá? Então, pega esse vídeo aqui com todas essas dicas, não perde nenhuma, porque todos os livros são sensacionais. E vem comigo, então, ler clássicos, tá? Eu tenho um clube do livro que se chama Doutores Leitores, e nele a gente lê um mês um livro clássico e um mês um livro contemporâneo, ajudando vocês aí a entrar nesse mundo da literatura com bastante auxílio, com cronogramas, com áudios direcionados aí para vocês, para facilitar a leitura e fazer com que vocês leiam de uma forma que essa história fique gravada no cérebro de vocês para sempre. Beijos e até mais! Leiam clássicos! Tchau!